Eu quero saudar minha amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu estava ali no meu local, no meu lugar, irmãos, perplexo da forma como Deus faz as coisas. E pensava comigo, que bela introdução à mensagem. Então o Senhor disse para mim, não se trata de uma introdução, é uma completude, é uma continuidade. Seja como for, os irmãos vão concordar comigo, que homogeneidade, que conexão, sem que nenhum de nós houvéssemos combinado coisa alguma. Eu encareço, portanto, irmãos, que os irmãos estejam em oração, para que o Senhor nos habilite na transmissão da palavra que Ele colocou em nosso coração. A nossa mensagem nesta manhã tem o título de 4 segredos para o maior enigma da humanidade. 4 segredos para o maior enigma da humanidade. Da mesma forma como vivenciamos aqui há pouco, irmãos, eu também quero que façamos um ato profético. Ao invés de lermos a palavra de Deus, nós vamos nos colocar de pé e vamos recitá-la, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que você a sabe de cor. E eu espero que ela esteja bem grifada na sua Bíblia, porque é uma palavra maravilhosa, muito conhecida, mas maravilhosa. Eu estou me referindo a João 3,16. Então eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e em uníssono, não apenas em respeito à palavra de Deus nos colocamos de pé, mas nós vamos fazer um ato profético ao recitarmos juntos esse versículo, que eu tenho certeza, você sabe na ponta da língua. Quem tem mais de um mês de igreja, com certeza sabe esse versículo de cor. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pai, é com tremor e temor diante de Ti que nós estamos aqui, Senhor. Pai, que aquela palavra que o Senhor pôs no meu coração seja aperfeiçoada, ó Pai, e tudo aquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja seja fielmente comunicado. Que não seja sobre mim, Senhor, mas que apesar de mim o Senhor possa fazer esta obra, Senhor, que a Tua igreja receba aquilo que apraz ao Senhor comunicar. Em nome de Jesus, amém. 4 segredos do maior enigma da humanidade. Irmãos, está aproximando a nossa EBF, quarta-feira. Os irmãos não imaginam, isso aqui vai estar muito transformado. Teremos biblioteca antiga, teremos cenários bíblicos, teremos uma Bíblia viva, a partir da qual literalmente sairão personagens do nosso teatro. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. E aprove ao Senhor, curiosamente, desta vez, nós que sempre trazemos uma palavra após a EBF, para contar à igreja o que foi a EBF, aprove ao Senhor que dessa vez fosse o contrário. Eu vim anunciar a EBF para vocês. Eu vim dizer para você o que vai ser, o que teu filho, o que teu sobrinho, o que teu neto, aquela criança que com certeza Deus vai colocar no seu coração para convidar, o que eles vão receber? E para isso, irmãos, eu preciso de uma forma bem rápida traçar um desenho, te contextualizar do que vai se tratar a nossa EBF. O título da nossa EBF é bastante enigmático, daí o tema dessa mensagem: o agente 3.16 e o enigma do livro sagrado. A nossa história, irmãos, porque afinal a gente precisa criar um ambiente
atraente para a criança, intencionalmente atraente, mas profundamente significativo, o nosso personagem principal é um cientista, que recebe em seu laboratório a visita de um missionário que diz que por aquelas terras, ou melhor, em algum lugar, existe um tesouro. Um tesouro tão precioso, um tesouro tão grandioso que pode transformar a vida de todos que usufruem dele. E agora, o nosso personagem, um cientista, acostumado à academia, acostumado à ciência, se transmuta num agente, num espião, num investigador, e sairá mundo afora, o agente 3.16. Ao lado de sua auxiliar, a Josiane. Então notem, irmãos, a contratora Jo, é o apelido dela, e o agente 3.16. A resposta do enigma esteve a todo o tempo no nome deles. E então eles saem por aventuras mundo afora, irmãos. Eles vão subir a montanha dos aflitos, eles vão cair no pântano da dificuldade, eles vão atravessar a vila da incredulidade, vão chegar no maravilhoso campo de paciência, onde a senhora paciência vai tratá-los de forma que desacelerem para ouvir a palavra de Deus. Percebam a intencionalidade. E ali naquele campo tão delicioso, eles recebem a primeira chave, a chave da palavra, a chave que traz a revelação, a palavra de Deus. A cena continua, e agora eles partem e encontram a próxima cidade, cidade Níger. Naquela cidade, e os irmãos orem, porque eu preciso transmitir isso em forma de teatro. Aquela cidade está em trevas, mas a população não sabe que vive em trevas, e a razão daquelas trevas, daí o nome cidade Níger. A razão daquelas trevas, meus irmãos, é que aquela população deixou de orar. Aliás, naquelas terras é proibido orar, é crime orar. E por conta disso, a luz desapareceu e vive em trevas. E nosso personagem então vai descobrir que ao orar, porque ele é recebido por uma família que ora, de forma clandestina, mas ora. Então ele tem uma cena em que ele percebe o dono da casa está orando, agradecendo pelo alimento, e ele percebe que o rosto daquele anfitrião fica iluminado. E então, meus queridos, a revelação da segunda chave. Na segunda chave, nós vamos aprender que a oração traz a luz por nos conectar com o Senhor. Essa é a segunda chave. A viagem continua, e agora eles vão para Babilônia, e aquela cidade tem um slogan: Babilônia, a cidade onde tudo tem preço. Ninguém dá nada para ninguém. E a partir de uma doação, e eu já vou mostrá-la para os irmãos, há um milagre. A partir da obediência da doação, há um milagre transformador. Finalmente, o último dia, estaremos com os pais aqui, é o fechamento da IBF. Agora o nosso agente estará numa cidade muito esquisita, denominada Orbe da Desunião. Naquela cidade, ninguém pode ter relacionamento algum com ninguém. Que estranho. E lá naquela cidade, há uma manifestação de fé. E essa fé, que eu já vou mostrar para vocês, propicia a realização de um milagre. Até que no final, reunindo todas essas chaves, decifrando o enigma, nosso personagem principal consegue então desvendar isso que acabamos de ler. Ele desvenda João 3,16. E as crianças vão receber na sua linguagem, numa linguagem que elas compreendam, o que significa João 3,16. E é exatamente desta passagem, irmãos, que nós extrairemos 4 segredos
muito importantes para entendermos um dos maiores enigmas da humanidade. Curioso, é interessante a gente notar, irmãos, que o livro de João é um evangelho particular. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas são cronológicos, eles descrevem a vida de Jesus com muita similitude até. João se ocupa de um enfoque diferente. João se aprofunda em discursos teológicos. João mostra uma outra natureza. Ele diz de Jesus: é o verbo que se fez carne, é o pastor amado, é a videira. São as figuras que João vai nos trazer com esse enfoque especial, diferenciado como evangelista. E nós podemos encontrar um resumo do livro lá em João, capítulo 20, versículo 31. Para que creais que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu não sei quanto você já parou para pensar, quanto nós temos perguntas cruciais na nossa vida, e quantas vezes nós gastamos, muitas vezes, a nossa existência atrás de respostas. Já pararam para pensar nisso? Qual é o sentido da vida? Quem sou eu? Deus existe de fato? Quem é Deus? Qual é a correta cosmovisão? Como tudo surgiu? Como entender a natureza de Jesus? Como entender a Trindade? 3 que são 1, mais 1 que são 3? Como? Alguém escreveu certa vez que o melhor talvez fosse dizer triunidade, porque não são três deuses, é apenas um Deus. Qual é a religião perfeita? Qual é a verdade? Qual é a melhor igreja? E o maior mistério, por quê? Ele nos amou. E João 3,16, queridos, concentra a maior resposta para essas perguntas. Concentra a maior resposta a esses enigmas. Não é à toa que alguém disse que o Evangelho de João resume a própria palavra de Deus. João 3,16, tanto quanto Salmo 23 no Velho Testamento, é o versículo, é a passagem mais repetida. João 3,16 ganha do Pai Nosso. Lutero, se referindo a João 3,16, dizia: é um mini evangelho. E que profundas são as verdades, irmãos, contidas nessa palavra, que muitas vezes, por popularizarmos, por decorarmos a esmo, perdemos de perceber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero passear com você a respeito de pontos desse versículo, para que você e eu nos apropriemos dessa verdade. O primeiro segredo, irmãos, Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte da salvação. Eu não sei quão curioso você é, mas percebeu que esse versículo começa: por quê? Nós sabemos que por quê é uma conjunção que aponta para uma resposta. Então, para que você entenda esse porquê, você precisa se voltar para o capítulo inteiro. Tudo começa com uma visita noturna para Jesus. Lá estava Jesus, talvez praticando com seus discípulos, talvez tentando descansar. E uma figura misteriosa aparece. É uma autoridade. É um fariseu. É um membro do Sinédrio. Um príncipe em Israel. O mestre da lei. E então ele aclama Jesus, ele saúda Jesus dizendo: Senhor, o Senhor realmente é Deus. O Senhor realmente é Filho de Deus,
porque só um filho de Deus faria o que o senhor faz. E Jesus não fala, muito obrigado, que bom. Jesus não faz isso. Jesus sabia o que Nicodemos veio buscar. E Jesus diz, olha Nicodemos, na verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é esse pano de fundo. Ele começa então agora a dialogar com Nicodemos, e Nicodemos muito preso ao naturalismo. Como pode ser eu já velho voltar para o ventre da minha mãe? Eu não estou entendendo. E aí Jesus começa a explanar, e Jesus chega na cena e rememora, porque ele sabia muito bem, rememora as serpentes que foram levantadas no deserto para salvar os israelitas que eram picados por víboras venenosas. E ele diz, assim como as serpentes foram levantadas no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que importa? Porque Deus amou o mundo. Percebe? Ele está fazendo um link com essa estrutura de diálogo. Então, porque Deus amou o mundo, importa que o Filho do Homem seja levantado e que se consuma a sua obra salvífica para cada um de nós. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então aí a gente começa a ver porque Deus amou o mundo. E eu quero dar um destaque aqui para o agente ativo desse amor. Não é o cosmo que nos amou, não é o universo que nos amou, não é uma força amorfa, misteriosa, mística que nos amou. Não, é um ser todo-poderoso. É o Criador do céu e da terra, é o soberano Senhor. Percebe o que eu estou te falando? Ele te amou. Receba com seu nome. Ele amou, põe teu nome. Esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele te amou. Ele te amou. Então nós precisamos desse reconhecimento. Esse reconhecimento, muitas vezes, irmãos, que nós temos infelizmente perdido nos nossos dias. Eu gosto muito de pensar no respeito que os judeus tinham pelo nome de Deus. Tanto isso é verdade que não se sabe ao certo como pronunciar Jeová em hebraico. Sabe por quê? Porque o judeu não ousava pronunciar. Ele trocava a palavra pelo extremo respeito. Quando o escriba precisava anotar a palavra Jeová, sabe o que ele fazia? Tomava banho, fazia suas orações, trocava de roupa, punha uma túnica limpa, tomava uma caneta tinteiro que nunca havia sido escrita, nunca havia sido usada, e usava uma tinta carmesim diferente daquela do texto, do pergaminho que ele estava escrevendo, e então ele escrevia Jeová. A partir dali, ele quebrava a caneta tinteiro. Sabe por quê? Para garantir que aquela caneta nunca mais escrevesse outra palavra, porque ela escreveu a palavra Jeová. Que pena, irmãos, que temos perdido esta reverência. Que pena que nós temos perdido esse senso tão supremo da soberania, da grandeza de Deus. Esse Deus que, sendo tão grande, se revelou a nós. Esse Deus que, sendo tão grande, busca um relacionamento pessoal comigo e com você. Por isso que Davi vai escrever: o Senhor, esse Deus, é o meu pastor. Que maravilhoso, irmãos. Muitas vezes nós temos confundido a intimidade com o relaxo do tratamento. Que pena que seja assim. Ele nos amou. E esse amor, irmãos, é maravilhoso. Esse amor não é o amor eros da atração sexual. Esse amor não é o amor filós da amizade. É o amor ágape. Aleluia. É o amor que deu nome a esta igreja. É um amor incondicional. É um amor sacrificial. É um amor que não depende do ser amado. Ele ama, ponto final. Ele ama,
Ponto final. E esse amor busca o nosso bem, irmãos. É um amor que nos assiste, é um amor que nos atende. O amor de Deus por nós é absolutamente inexplicável. É o maior dos enigmas da humanidade, irmãos. Ele nos ama, por quê? Porque Ele nos ama. Não há nada que você possa fazer que aumentará o amor de Deus por você. Não há nada que você possa fazer que reduzirá ou que venha a reduzir o amor de Deus por você. O amor de Deus por nós é perene. E é interessante, se você parar para estudar o verbo, irmãos, esse verbo conjugado no pretérito perfeito, há um início no passado e uma extensão continuada, há uma perenidade. Esse amor tão maravilhoso continua ativo e continuará sempre ativo a nosso favor. Ele nos amou, o Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, que não é como um relojoeiro que fez um relógio, deu corda e se ausentou. Não, senhores, Ele está presente, interessadíssimo em nosso relacionamento. Amor inexplicável. E o nosso cientista rapidamente percebeu que o seu laboratório, os seus microscópios, as suas máquinas, a sua investigação científica de nada serviria para entender esse amor. Por isso que ele sai a campo, por isso que ele sai mundo afora, em busca de outro entendimento, porque a ciência não explica esse amor. Esse amor se sente, irmãos. Sentir esse amor é dom de Deus. Nós somos contemplados pelo Senhor, e esse amor que arde em nossos corações foi o que nos constrangeu e nos trouxe hoje pela manhã para a casa do Senhor. Esse amor que talvez você nem saiba ainda que ele existe. Esse amor é que nos constrange. Mas é interessante também observarmos qual é o objeto desse amor, irmãos. Agora nós sabemos que o Supremo Deus nos ama, nós conhecemos a natureza desse amor, mas quem é o objeto desse amor? O objeto desse amor é o cosmo, o mundo, toda a humanidade. A humanidade na sua totalidade, ainda que em sua condição caída, pecaminosa, ausente de Deus, Deus amou o mundo. E esse sentido horizontal, meus irmãos, ele se completa com outro sentido, um sentido vertical. A palavra continua dizendo de tal maneira. Esse advérbio de modo, ele é muito profundo, e eu e você precisamos entendê-lo. De tal maneira foi esse amor, que na sua expressão máxima, ele deu o que tinha de mais precioso. Esse amor é tão intenso, que fez Jesus entregar o seu próprio Filho. Percebe isso? Tal é a intensidade, tal é a força desse amor. Esse amor, irmãos, que vai se configurar lá na cruz do Calvário. Naquela cruz do centro, tido como um malfeitor, tido como um criminoso, cuspido na cara, com a fronte enterrada com a coroa de espinhos, cuspido, mãos perfuradas, crucificado, em meu e em seu lugar. Foi o momento que Gênesis capítulo 3 veio se configurar. Aquela profecia que um dia nós seremos resgatados, tomou lugar naquela cena da crucificação. Ele deu o seu Filho. Esse verbo, meus irmãos, no grego, edoquém, doar, gratuitamente entregar, graciosamente oferecer. Que verbo maravilhoso! O Pai entregou Jesus para a morte sacrificial na cruz, a morte que era minha, a morte que era sua. Nós é que merecíamos aquela cruz,
mas no seu amor, Ele se fez morte por nós, Ele se fez sacrifício por nós. O seu Filho unigênito. E eu preciso de referenciar para vocês que a palavra unigênito, do grego monogené, muitas vezes nos traz confusão de entendimento. Unigênito, confundimos com primogênito. Unigênito, muitas vezes a gente pode pensar como o único que nasceu. Mas é muito mais que isso, irmãos. Monogené significa o único da sua espécie, o exclusivo, o singular, só tem esse. Ele é exclusivo, ele é particular. A singularidade e a exclusividade do único Filho, que agora é compartilhado, que agora é dado, para que seja sacrifício em nosso lugar. O segundo segredo, meus queridos, é que a salvação dele é abrangente. Isso é um enigma, isso é um mistério, é incompreensível aos olhos humanos. A palavra de Deus diz que todo, não sobra um, todo. É muito fácil você e eu irmos a uma maternidade, olhar um tchutchuquinho daquele que acabou de nascer. É amor gratuito, gente. Outro dia fui com a Aninha visitar um asilo de crianças. Gente, tiveram que me tirar rápido, porque eu ia pegar aquela criança. Amor imediato. Mas, e quando a gente pensa agora naquele velhinho, no extremo da vida, que se tornou demente? Será que é tão fácil amar? E quando nós começamos agora a pensar em todos os gêneros da humanidade, o ladrão, o trambiqueiro, o aproveitador, aquele que nos fez mal, aquele que te fechou quando você vinha para a igreja hoje de manhã, ou isso não acontece? Não é fácil imaginarmos, não é justo, Senhor, que o amor de Deus alcance. Mas o amor de Deus, queridos, não tem restrição de etnia, de gênero, de status social, ou do que quer que seja que tenhamos feito. A salvação é absolutamente abrangente. É interessante, se você olhar o ministério terreno de Jesus, Jesus demonstrou isso. Daqui a pouco vinha prostitutas, ele acolhia. Vinha endemoniados, ele acolhia. Vinha publicanos e pecadores, da mesma forma ele acolhia. Vinha cegos, paralíticos, esquizofrênicos, famintos, hemorrágicos, sedentos, estrangeiros, nacionais, pobres, ricos. A todos ele acolhia, numa demonstração absoluta dessa abrangência da salvação do Senhor. Eu gosto muito de pensar, falava recentemente no culto de casais sobre isso. Eu gosto muito de pensar naquela cena da mulher que é pega em adultério e agora todos os dedos apontam para ela. A palavra de Deus não diz que as pedras já estavam nas mãos deles, mas eu gosto de ouvir o som, irmãos. Quando Jesus então diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu gosto de ouvir o som. Escuta aí, o som das pedras sendo soltas. Primeiro pelos mais novos, primeiro pelos mais velhos, depois pelos mais novos. Todos a uma saíram. E único, foi isso que o pastor Marcelo disse depois da nossa fala, o único que poderia apedrejar, porque ele não tinha pecado algum, ele abriu mão de apedrejar, por causa da extensão desse amor, e disse: vai, a salvação, mulher, te alcançou, não peques mais. Era para você também, não peques mais. Interessante a gente pensar, irmãos, que Jesus, ou melhor, que o Nicodemos vem buscar Jesus à noite.
E há muitas coisas que a gente poderia pensar, porque à noite, talvez com medo de perder a reputação, de ser perseguido pelos seus pares, talvez uma busca sincera, teve o dia cheio, sobrou o horário da noite, mas ainda assim quis ir. Mas há um paradigma do qual eu gosto muito. Lá estava Nicodemos em trevas, e ele vai em busca da luz. E nós exploramos isso na nossa EBF. Jesuíno chega na cidade de Níger e descobre que as trevas é falta de oração. Interessante, irmãos, agora o clamor de Bartimeu, o clamor daquele povo daquela cidade traz a luz, e logo em seguida o teatro do cego Bartimeu também traz luz para olhos que nunca haviam tido luz. A salvação dele é abrangente e nos resgata de nossas trevas, fazendo-nos nos aproximar da verdadeira luz. O terceiro segredo, queridos, e já estamos caminhando para finalizar, para a salvação, no entanto, esta salvação que é estendida a todos, há um critério, há uma condição, não é automática. Então todos estão salvos, já que é para todos? Não, há uma condição. Para a salvação é necessário que se creia. Volte-se para o versículo. Para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. A fé é a condição para recebermos a salvação. A fé é a condição para recebermos a salvação. E nós vamos tratar disso de uma forma inusitada, irmãos. Nós vamos trabalhar ao mesmo tempo a fé com a obediência, trazendo a ilustração da multiplicação dos pães. Eu gosto de pensar, já imaginaram os irmãos, que cenário seria se aquele rapazinho que foi pego com um lanche, ele era precavido, talvez sua mãe, se ele dissesse, não dou. Já imaginou? Claro que Jesus teria feito de outra forma, porque Ele é Deus. Mas Ele foi liberal. Ele deu o seu lanche. E aqui a obediência de dar ao lanche esconde uma fé. Esconde a certeza, mesmo sem saber como, que ele não passaria fome. Que maravilhoso, irmãos. E nós sabemos da história. Só cestos vazios, ou melhor, que sobraram, cheios, foram 12 cestos que sobraram. Que maravilhoso é isso, queridos. Ele deu. E agora o gesto dessa criança que dá, o verbo, meus irmãos, é o mesmo de Jesus que deu nessa passagem, de Deus que deu Jesus nessa passagem de João. Que interessante. Jesuíno lá na Babilônia, onde tinha tudo um preço e que não se dava nada, aprendeu essa lição. A salvação demanda que se creia. A crença precede um ato de doação generosa de Deus. Aliás, a habilidade de crer também vem dele, é doação do céu. Muito interessante. E o último segredo, meus irmãos, há duas garantias para quem tem fé e crê. O versículo termina dizendo assim, para que não pereça. Esse não pereça, irmãos, não é morrer, acabou, está tudo certo. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós, salvos ou não, somos eternos. Isso é sério, meu caro, porque às vezes você pode estar pensando assim, tudo bem, morreu, acabou, já era, zerou a conta, está tudo certo. Não, senhores, esse não pereça aqui é para que não haja condenação para o inferno. Que lindo! Agora nós que cremos, somos liberados da culpa, somos liberados da condenação, não há mais condenação, não pereceremos mais, não iremos mais para o inferno. Mas o texto continua, ele diz, agora fazendo uma contradição, oposição, porque irmãos, não ir para o inferno, ter a condenação apagada é uma coisa, mas não há mérito para ir para o céu. Já pensou nisso? Olha que nuance, olha que perspicácia, a gente passa batido e não percebe. Não pereça, mas tenha a vida eterna.
Que vida eterna? Tem a garantia do céu. A vida eterna com Deus se inicia no presente, no momento da conversão, e se estende, irmãos, até aquele dia glorioso que entraremos no céu, para o gozo eterno com o Senhor.